Muito boa tarde. O mês de dezembro começou com um show brasileiro no Japão. A seleção masculina de vôlei venceu a Rússia por 3-0 e se classificou para as Olimpíadas de Pequim. A última rodada do Brasileirão. Os preparativos de quem pode cair e de quem pode garantir a última vaga na Libertadores. Uma vitória amanhã sobre o Paraná garante o Vasco na Copa Sul-Americana e rebaixa o adversário. Portanto, o jogo é decisivo em São Januário. Um bate-papo, mas nada de coletivo, nem de Romário amanhã. Romário tá fora. Conversei com ele mesmo não se sente. Leandro Amaral joga, mas será que está feliz? O Vasco promete fazer valer a cláusula que permite a renovação automática de contrato. Hoje eu sou muito feliz aqui no Vasco, sabe? A torcida tem um carinho, tem um respeito enorme, mas a gente tem que procurar também analisar tudo que tem de bom para tomar uma decisão certa. Por hora, a decisão é amanhã. Se o Vasco vencer, se classifica para a Sul-Americana e rebaixa o Paraná. Mas é um jogo que não pode ser visto apenas pela ótica de Vasco e Paraná. O destino de Goiás e Corinthians também passa por São Januário. Se o Paraná ganhar, Corinthians e Goiás podem ir juntos para a segunda divisão. Para o Flamengo, o Náutico, adversário da última rodada, é um mero detalhe. O foco rubro-negro é no ano que vem. Ele pode até ter dado uma forcinha, mas a torcida... Pedindo e mandando carta para mim, até papel por debaixo da porta, meus vizinhos colocaram. Vários fatores pesaram para que ele ficasse aqui. Basicamente, o desejo profissional, a realização de concluir o trabalho iniciado, muitíssimo bem feito. Prioridade resolvida, agora a diretoria começa a pensar nas questões de dentro do campo. E nesta sexta-feira, mais 2 jogadores acertaram a permanência para a Libertadores do ano que vem. Para ficar com o Christian, o clube pagou R$500 mil ao Atlético Paranaense. Agora, ele tem contrato com o Flamengo até 2010. A notícia para Roger era quase igual, mais 3 anos garantidos no clube e nenhum vínculo com o Corinthians. Eles adotaram a velha fórmula. Em time que está ganhando, não se mexe, se agradece. O Botafogo se despede do Brasileirão contra o Figueirense com a sensação de que poderia ter ido mais longe no campeonato. O Botafogo faz o último treino para o último jogo do ano. Amanhã precisa de um empate aqui no Engenhão com o Figueirense para não depender de outros resultados e se garantir na Sul-Americana. Pouco para quem sonhou com o título brasileiro. Liderou por 12 rodadas do campeonato, chegou às semifinais da Copa do Brasil e foi vice-campeão estadual. A gente tem que ter uma equipe mais regular, time grande, todo torneio é muito importante, não tem essa de priorizar ou não, né? Porque a Sul-Americana não vale nada, viu como vale? Principalmente quando perde, vale um montão. Motivação para o jogo de amanhã, além da Sul-Americana, um número surpreendente. Se vencer, o Botafogo termina em 8º lugar o Campeonato Brasileiro. Melhor posição na tabela desde o título de 1995. A equipe se reapresenta no dia 2 de janeiro e deve fazer a pré-temporada num torneio no Irã. Mariana Becker para o Globo Esporte. A seguir, o bloco da agonia, Corinthians, Goiás, Paraná. O técnico Nelsinho reúne os jogadores para uma longa e séria conversa. Rússia, o adversário mais temido pelos brasileiros. O grande jogo da Copa do Mundo. Foi um jogão e o Brasil se classificou para os Jogos de Pequim. Daqui a pouco, Pedro Bassan conta a história da partida e mostra o desabafo de Marcelinho. A agonia corintiana para ficar na primeira divisão sem depender de outros resultados. O Timão tem que vencer o Grêmio. Que pressão, hein?
surpreendente alegria. Antes do primeiro treino em Porto Alegre, os jogadores demonstram muita descontração. Mas é jogo rápido. Logo, Nelsinho reúne o grupo para uma conversa séria. Além do técnico, Vampeta também fala muito na tentativa de motivar os companheiros. Antes do papo terminar, o próprio Nelsinho resolve descontrair a turma, contando uma piada que não pode repetir diante dos microfones. Eu não posso contar que é forte. Bem-humorado e misterioso. Pela primeira vez desde que assumiu a equipe, Nelsinho prefere não divulgar antecipadamente a escalação do time. Ontem, a diretoria tentou mais uma vez liberar Finazzi, mas não conseguiu. Para continuar na primeira divisão sem depender dos resultados de Paraná e Goiás, o Corinthians precisa vencer o Grêmio. Uma tarefa difícil para quem em 17 jogos fora de casa ganhou apenas 3 vezes. Ainda assim, os corintianos estão bem confiantes. Sabemos que para sair da situação só depende da gente. E agora é, no domingo, tentar dar o melhor de cada um para que a gente possa sair daqui com a vitória e continuar na primeira divisão. O importante é nós acreditarmos, né? Tudo que vem de fora, tudo que se fala, dentro dos 90 minutos finais é que vai se resolver. O repórter Bruno Lohans está em Porto Alegre e tem outras informações sobre o Corinthians. Muito boa tarde, Bruno. Boa tarde, Léo. O Corinthians já treinou na parte da manhã desse sábado, já almoçou e agora os jogadores estão descansando para depois então conversarem com o Nelsinho Batista, estudarem tudo do Grêmio para essa decisão de amanhã, o jogo que para muitos é considerado como o mais importante da história do Corinthians, que define a permanência ou não do time na primeira divisão. No treinamento de hoje, o Nelsinho manteve o mistério, principalmente na primeira parte do treinamento em que a imprensa não teve acesso. Nesse treinamento, nessa primeira parte, o Wilson treinou e depois ficou de fora. Fica a dúvida para amanhã, mas ele garante que joga, Léo. Obrigado, Bruno. E o Grêmio vai secar o Palmeiras e o Cruzeiro. Se vencer o Corinthians, pode garantir vaga na Libertadores na despedida do técnico Mano Menezes. Para a família tricolor, ele foi mais que Mano. Foi um pai para mim aqui dentro, né? Pai de todos nós. No anúncio da saída do clube, o Mano Menezes de chinelos. Já contra o Corinthians, nada de folga, moleza. Se o Corinthians vier a cair, né, não vai ser o jogo contra o Grêmio que o rebaixou. Pode ter sido o jogo da quarta-feira. Eles querem dedicar a vitória ao comandante, que se despede depois de 2 anos e 7 meses à frente do time. Mas vencer o Corinthians pode significar muito mais. Seria o último capítulo da história de Mano e seus feitos inacreditáveis. Com um time modesto, ele foi vice da Libertadores deste ano. Bicampeão gaúcho, em 2006, superou o favorito Inter no Beira-Rio. E o que falar do título da Série B no histórico Jogo dos Aflitos? Agora, para chegar de novo à Libertadores, Mano aposta no improvável. Por exemplo, um tropeço do Cruzeiro. O América sempre faz bons jogos no Mineirão. Conseguiu a classificação para a primeira divisão no empate com o Atlético Mineiro no Mineirão. Vamos torcer para que repita. Que Papai Noel na despedida, hein, Mano? Não custa pedir pro velhinho, né? Pois é, a última chance de rezar. Quem vai para a Libertadores, para a Sul-Americana e quem vai curtir no ano que vem? O campeão dos Flamengo e Fluminense, campeão da Copa do Brasil, já estão classificados para a Libertadores. Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio ainda brigam pela última vaga. As vagas para a Sul-Americana estão abertas. O São Paulo é o único que disputa Libertadores e Sul-Americana por ser o campeão. As outras vagas ficam para os que terminarem até o 12º lugar. Nem Internacional e Botafogo, que têm 54 pontos, estão garantidos. Até o Atlético Paranaense, todos ainda têm chances. Na parte de baixo da tabela, América de Natal e Juventude estão rebaixados. Corinthians, Goiás e Paraná lutam pela permanência. Apenas um deles vai escapar da segundona. Que sufoco, hein? O pessoal do Corinthians acredita. Mas a turma do Goiás também. O jogo contra o Inter é no Serra Dourada, que vai estar lotado por causa de uma super promoção. Torcedores do Goiás fazem fila na sede do clube.
Foram colocados à venda 36 mil ingressos. A arquibancada vale R$1. Otimismo, esperança não custam nada. Com fé em Deus aí, tamo aí, estádio lotado. Domingo é nóis. O time treina sem a presença do principal jogador. Paulo Baier sente dores na coxa e está em tratamento. Outra ausência é a do técnico Márcio Araújo, demitido depois de 5 jogos sem vitória. O treinador de goleiros, Cássio Hartmann, assumiu. Troca de técnico na véspera da última rodada do Campeonato Brasileiro. O fato se torna mais curioso ainda, porque o novo comandante do Goiás vai estrear na profissão de técnico de futebol. A gente vai fazer o máximo, né, do possível e impossível para que a gente consiga chegar no final do nosso domingo e de ter um bom resultado. O momento é complicado. Por isso, a comemoração do goleiro Arley, que vai completar 500 jogos com a camisa alviverde, depende do resultado. Adivinhar o que vai acontecer é papel de torcedor. O Corinthians vai cair na Série B! O Paraná enfrenta o Vasco em São Januário. O time precisa vencer para ter esperança de escapar do rebaixamento. O último treino do Paraná antes da partida decisiva contra o Vasco, que pode definir a permanência do clube na Série A, foi um bate-bola em um campo de dimensões reduzidas. O técnico Saulo de Freitas faz mistério sobre a equipe. Na zaga, Toninho ou João Paulo. No meio-campo, Adriano ou Elvis. E no ataque, Vinícius Pacheco, Juliano. Os jogadores do Paraná não vão ser avisados durante a partida dos resultados dos jogos de Corinthians e Goiás. Tudo para preservar o lado emocional da equipe. Depois desse não tem mais e aí é tudo ou nada. Então a gente espera fazer um bom jogo e ganhando o jogo com certeza a gente sai dessa situação. Lembra do Arsenal de Sarandi? Aquele time argentino com pouca tradição que eliminou o River Plate nas semifinais da Copa Sul-Americana? O Arsenal latino-americano nem de longe lembra o poderoso Arsenal da Inglaterra, mas está bem perto de conquistar um título inédito. Jogando em casa no Estádio Azteca, o América do México queria abrir vantagem na decisão da Sul-Americana. Insúa cruzou, Cabanhas abriu o placar para os mexicanos. Iacuzzi levantou na área, Matelã empatou para o Arsenal. No começo do segundo tempo, Cabanhas rolou, Arguello acertou um belo chute no ângulo, América 2-1. Aí brilhou a estrela de Alejandro Gomes, que decidiu o jogo em 9 minutos. Primeiro ele empatou a partida. Pouco depois contou com uma ajudinha providencial da defesa do América. O chileno Rojas cabeceou para trás, Castro bobeou no lance. Gomes foi esperto e marcou o gol da vitória de virada do Arsenal, 3-2. O time argentino pode perder por 1-0 ou 2-1 na quarta-feira em Buenos Aires, que mesmo assim comemora o primeiro título internacional de sua história. A seguir, os campeões olímpicos do vôlei estão classificados para mais uma edição dos Jogos. E Marcelinho desabafa. Agora ninguém é mais bobo de me questionar. Agora eu quero ler na imprensa, com o Marcelinho, a seleção brasileira foi campeã. Dos 3 times que lutam pela última vaga na Libertadores, o único que depende apenas do próprio resultado é o Palmeiras. Uma vitória em casa sobre o Atlético Mineiro garante a classificação. A calorosa recepção não faz o time sorrir. Os jogadores estão tensos, preocupados com o jogo de domingo. O clima é de decisão. A Libertadores ainda não está garantida. Se o Palmeiras não vencer o Atlético Mineiro, pode perder a sonhada vaga para Grêmio ou Cruzeiro. O Atlético está a 9 jogos sem perder, né? Só isso é um grande motivo. É uma equipe que está terminando muito bem o campeonato. Eu vejo assim, um jogo emocionante, porque eles não têm muito a perder. Eles precisam ganhar para garantir a Sul-Americana. Caio Júnior já decidiu. Caio, artilheiro do Palmeiras com 9 gols, vai para a reserva. Eu vejo que o Caio pode ser um jogador decisivo durante a partida. Ele tem tido alguma dificuldade de terminar bem os jogos. E nesse jogo eu acho que ele vai poder, principalmente porque tem a bola parada, o chute, numa reta final do jogo, ser muito importante.
Edmundo e David Sacconi cuidam da armação, enquanto Rodrigão forma a dupla de ataque com Luiz Henrique, que não é titular desde 28 de outubro, quando enfrentou o Vasco. 1 a 0 para a gente está excelente, que só depende de nós mesmos, então a gente tem que fazer nosso trabalho. Então se for 1 a 0 aos 47, está ótimo para a gente. Uma vitória, mesmo que apertada, é tudo que os palmeirenses de todas as idades querem. Ontem à noite o Felipe Massa disse sim, mas teve que ser paciente. Flashes para Felipe Massa. Tudo bem, ele está acostumado, mas esses flashes são diferentes. O piloto da Ferrari se casou ontem com Rafaela Bassi na Igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo. Os jornalistas não tiveram acesso à cerimônia, que durou 40 minutos, com a presença de 800 convidados. Entre eles, gente conhecida do automobilismo, como os pilotos Rubens Barrichello, Luciano Burti e Juliano Lossaco. Felipe Massa vai ter pouco tempo para a lua de mel. Hoje, à meia-noite, ele já vai estar acelerando de novo. Pode um negócio desse? Vai participar das 500 milhas de kart da Granja Viana. Os americanos são os maiores vencedores da Copa Davis, mas vivem um longo jejum de 12 anos. Por isso, todo este frisson em Portland, após Andy Roddick vencer o russo Dmitry Tursunov no primeiro jogo por 3 a 0. Em seguida, quando James Blake bateu Michael Yuzny por 3 sets a 1, a explosão foi ainda maior. Se vencer a Rússia hoje nas duplas, os Estados Unidos levantam a Taça Davis. Preparem os ouvidos. Última rodada da Liga Japonesa de Futebol. Para o Urawa Reds ser campeão, bastava vencer o Yokohama, o pior time do campeonato, já rebaixado. Deve ser por isso que o brasileiro Washington estava tão animado, cheio de papo com o Miura. E o Miura é camaradão mesmo. Foi dele a jogada mais bizarra do jogo. Ó, um pé é atacante, o outro é zagueiro. Incrível! Mesmo assim, o Urawa Reds perdeu por 1 a 0 para o Yokohama e entregou o título de presente para o Kashima Antlers. O técnico do Kashima, campeão japonês, é o brasileiro Oswaldo de Oliveira, que anda cotado para assumir a seleção japonesa. Amanhã tem a volta da Pampulha ao vivo dentro do Esporte Espetacular. Antes da largada deste domingo, a melhor corredora brasileira na competição mostrou a diferença que o preparo físico profissional faz. A passeio estão Camila, a remadora já classificada para as Olimpíadas de Pequim, e a mãe, Dona Raimunda, que correu na Pampulha ano passado. Eu fiz ano passado, que é a volta Pampulha. E fiz 1 hora e 45 minutos, mas não tinha treinamento assim direcionado, bem específico, né? Dá para acompanhar Lucélia Pérez, que tem o recorde da prova? 1 hora e 57 segundos. A Lucélia já... Minha filha, a Camila. E como seria o desempenho de Dona Raimunda ao das atletas de elite? Edilberto Barros, técnico da Lucélia Pérez, ajuda a fazer uma pequena comparação. Um frequencímetro monitora os batimentos cardíacos por minuto de Dona Raimunda e de Lucélia numa breve corrida. Uma pessoa sedentária, evidentemente, não conseguiria acompanhá-las, né? E ia chegar aqui com um pulso muito alto. Lucélia, ficou com o seu deu quanto? 115. E o da senhora? 147. É uma jovem dessa, com 55 anos, usufruindo dos benefícios do exercício. Eu espero chegar aos 55 anos com essa saúde toda da Dona Raimunda. Parabéns, Lucélia. Invadimos a área do Globo Esporte para trazer as atrações do Esporte Espetacular. Você sabe quem é esse? O torcedor em Madrid, o torcedor em Portugal, sabe muito bem. Pepe, o zagueiro mais caro do futebol mundial. Por 30 milhões de euros. Você vai ver imagens inéditas do sofrimento da torcida corintiana no Campeonato Brasileiro. Agora de manhã, as tricampeãs do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, Juliana e Larissa, conquistaram o Circuito Brasileiro. Fala aí, Georgia Quirilos.
As campeãs pan-americanas e mundiais conquistaram o tricampeonato brasileiro num jogo muito disputado. A vitória na final foi por 2-1. No primeiro, 18-12 para Juliana e Larissa. No segundo, vitória de Maria Clara e Carol por 18-15. E no desempate, 15-8, vitória de Larissa e Juliana. Uma vitória de muita superação, né, Larissa? A gente sabia que ia ter que se concentrar bastante. É um momento que a gente não merecia sair daqui sem essa vitória, um momento que a gente precisava se superar, precisava sair o nosso jogo, imprimir mais o nosso ritmo. Cansei, coisa que pouca gente viu fazendo. Eu não treinei a semana inteira, tô com 2 centímetros de contusão na minha perna e vim no sacrifício. Valeu, e a gente é tri. A seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Rússia e conquistou a vaga nas Olimpíadas. Amanhã, contra o Japão, uma vitória vale o campeonato da Copa do Mundo, o bicampeonato. A Globo transmite 8h30 da manhã, horário de Brasília. Você não pode perder outro show como o de hoje, hein? Desde o primeiro ponto, fica claro que este é um encontro das 2 melhores seleções do mundo. Talento de um lado, força do outro, e mesmo assim a bola não cai. Até aparecer um jogador que saiba ser forte e talentoso ao mesmo tempo. Giba, 1-0 Brasil. O Giba da Rússia se chama Poltavsky. O principal jogador russo é um dos melhores atacantes do mundo. A diferença é que o melhor do Brasil sabe também defender. É essa elegância em quadra que os adversários não têm. O primeiro set parece resolvido quando Dante passeia pela outra metade da quadra. Brasil, 25-22. A vitória começa a brilhar nos olhos de Giba, que parecem soltar faíscas no segundo set, enquanto ele solta foguetes das mãos. De novo, 25-22. No espírito de equipe, no carinho de Giba com todo mundo e no carinho de todo mundo com Marcelinho. O levantador revela uma força no saque que nem ele conhecia. 25-18, 3-0 Brasil no maior desafio que esta seleção enfrentou desde a saída de Ricardinho. Aos 33 anos, Marcelinho finalmente pode dizer que faz parte da melhor seleção de vôlei do mundo. As pessoas, tenho certeza que ficaram desconfiadas sobre o meu voleibol, porque eu participei pouco dessa equipe aí junto com o Bernardo. Você acha que alguém ainda vai te questionar? Não? Agora ninguém é mais bobo de me questionar. Agora eu quero ler na imprensa, com o Marcelinho, a seleção brasileira foi campeã. É o orgulho de fazer parte de algo muito maior do que ser apenas um grande jogador. Eu acho que isso é o que vem caracterizando essa equipe ao longo do tempo. Brasil e Rússia devem se reencontrar em Pequim. Até lá, Poltavsky tem 251 dias para pensar na vida. Começando por hoje, enquanto você tem uma boa tarde. Brasil! O vôlei derrotou a Rússia e garantiu a vaga para as Olimpíadas de Pequim. E se vencer o Japão amanhã, a equipe conquista o bicampeonato da Copa do Mundo. Este não é o último jogo, mas Brasil e Rússia trazem nos olhos o clima de decisão. As 2 melhores seleções do mundo enxergam esse esporte de maneiras bem diferentes. Para a Rússia, o voleibol é força, uma espécie de luta com uma bola nas mãos. Para o Brasil, o voleibol é habilidade, a arte de desmanchar o adversário com um toque sutil. A diferença fica evidente até na comemoração. A Rússia prefere o grito. O Brasil, o abraço. A amizade de jogadores que estão juntos há 7 anos no topo do mundo. O time se une em torno de Marcelinho. O levantador vive o maior desafio desde a saída de Ricardinho, quando se tornou o titular da seleção. Ele retribui o apoio, ajudando todo mundo a brilhar. Insistindo na força, a Rússia se arrisca muito mais e erra muito mais. Nos saques desperdiçados, dá quase um set inteiro de presente para o Brasil. Marcelinho mostra como se faz. A vibração é de uma grande final. Jogadores esgotados pela quadra lembram uma grande final. Só o placar é de um jogo comum. Brasil 3, Rússia 0.
Brasil não só está em Pequim, como mantém a condição de melhor do mundo, mesmo com um novo levantador. Agora ninguém é mais bobo de me questionar. E eu quero amanhã fechar esse torneio campeão e com mais um 3-0 no Japão para ninguém falar mais nada. O Marcelinho mostrou mais uma vez que a experiência ele tem, a vontade ele tem. E o grupo mostrou mais uma vez que é um grupo, que é uma família e que está junto para o que der e que vier. A família Bernardinho superou sua maior crise em 7 anos de existência. E o carinho voltou a ser o símbolo das vitórias do Brasil. Termina amanhã o Campeonato Brasileiro. A torcida pela última vaga na Libertadores e contra o rebaixamento vai ser intensa. Atenções divididas em vários jogos decisivos. Pose de campeão. A turma que ganha o Recreativo esbanja bom humor. Entre os clubes que lutam pela última vaga na Libertadores, o Palmeiras é o que está em vantagem. Só precisa vencer o Atlético Mineiro em São Paulo. Amanhã é o jogo da nossa vida, vai ser o jogo mais importante do ano. Se o Palmeiras não ganhar, o Cruzeiro fica com a vaga caso vença em Belo Horizonte o rebaixado América de Natal. Eu acho que a gente não pode nem chamar de jogo do ano, é desse ano e do próximo. O torcedor do Grêmio enfrenta a fila para comprar ingresso para o jogo contra o Corinthians. Mas para o time gaúcho se classificar, além de vencer, tem de torcer por pelo menos um empate de Palmeiras e Cruzeiro. Mais de 3 mil corintianos são esperados em Porto Alegre para apoiar o time que está entre os 3 que lutam para fugir do rebaixamento. Aqui em Porto Alegre, o Grêmio vai enfrentar um Corinthians preocupado. O grupo é muito jovem, mas consciente. Todo mundo sabe que deixar o time cair para a segunda divisão será um vexame inesquecível. Vai manchar o currículo de qualquer atleta, dos que estão começando até o que já tem a sua carreira formada. O Goiás vive o mesmo dilema. Para escapar da segunda divisão, precisa derrotar o Internacional em Goiânia e torcer por pelo menos um empate corintiano. Tem que a gente consiga fazer bem o nosso dever e que a combinação de resultado nos tire do rebaixamento. Mais ameaçado está o Paraná, que enfrenta o Vasco no Rio. Para continuar na primeira divisão, tem que ganhar e torcer para que Goiás e Corinthians não vençam. Não adianta estar preocupado com os outros resultados se a gente não estiver conseguindo fazer o melhor de nós. 6 equipes, uma única rodada e apenas 2 torcidas vão